Olá, meus amigos, bom dia, a paz do eterno Deus, que Deus abençoa as nossas vidas nesta manhã, manhã de sexta-feira, muita chuva, mas nós adoramos, nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Passando nesta manhã rapidamente para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que está na carta de Paulo a Filemão, no versículo de número 21. Está escrito assim a palavra do Senhor: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda fará mais do que digo. Meus irmãos, eu particularmente, eu gosto muito dos tratados de Paulo. Eu não me canso de estar sempre lendo os tratados de Paulo. São 13 cartas que tem no nosso Novo Testamento, que muito nos instrui, muito nos ensina, né? O apóstolo Paulo é aquele que cristalizou o Novo Testamento. Falar de evangelho, né, sem falar do apóstolo Paulo, das 13 cartas paulinas, não está falando de evangelho. O apóstolo Paulo escreveu uma carta, é a última carta do apóstolo Paulo. Essa carta é chamada de carta pessoal, porque está direcionado a uma pessoa. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve, ele está preso na prisão e escreve uma carta pessoal para um dos discípulos de Paulo, um cooperador de Paulo, chamado Filemão, que era um dos membros da igreja de Colosso. Filemão tinha uma igreja na sua casa. E nessa época do apóstolo Paulo, nessa época de Filemão, ainda na época do Império Romano, estavam na época da escravidão. Então era comum e era normal ter escravo humano para poder trabalhar no serviço de casa, serviço doméstico. E ali, Filemão, sendo muito rico, ele tinha vários escravos. E um dos escravos do cooperador de Paulo, o discípulo Filemão, era um homem chamado Onésimo. Onésimo, sendo escravo de Filemão, ele foge do seu senhor. E ao fugir do seu senhor, ele encontrou com o apóstolo Paulo. Ele foi preso e está em um dos presídios onde o apóstolo Paulo está. E o apóstolo Paulo agora pregando, Onésimo, ele conheceu o apóstolo Paulo. E ao conhecer o apóstolo Paulo, obviamente ele conhece também o evangelho. Ele conhece Jesus Cristo. E ao conhecer Jesus Cristo, né, Onésimo, ele é transformado, ele é liberto pelo poder do evangelho, pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao se converter ao evangelho, ele se torna um dos discípulos também do apóstolo Paulo. E sendo discípulo do apóstolo Paulo, ele agora vai aprender aos pés do apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então agora, Onésimo, ele se converte, o apóstolo Paulo discipulou Onésimo, ele agora conhece o poder da palavra, o poder do evangelho, só que se tornou um discípulo do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agora ele vai devolver Onésimo ao seu senhor, a Filemão. E ao devolver ao seu senhor Filemão, o apóstolo Paulo vai escrever uma carta direcionada para Filemão, dizendo para Filemão: estou enviando o meu filho Onésimo, que eu gerei nas prisões, que eu preguei a palavra, ele se converteu. Eu estou escrevendo para você, mandando essa carta, para você receber ele no Senhor. Não mais como escravo, mas como livre, porque ele agora teve um encontro com o Senhor. Paulo diz assim: eu queria deixar ele comigo, mas eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. Então estou enviando ele juntamente com esta carta para você receber no Senhor, porque ao tempo passado ele foi inútil para você, agora ele se torna útil para você. Receba, e qualquer dívida que ele tiver contigo, pode botar na minha conta, porque quando eu for ter convosco, eu vou pagar essa dívida.
Aí o apóstolo Paulo: eu estou te escrevendo sabendo que você fará muito mais na minha ausência do que na minha presença. O apóstolo Paulo, ele confiava, ele sabia. E agora Onésimo, ele vai ao teu senhor Filemão, e Filemão recebe Onésimo. Isso é o poder da graça. Isso é o poder do evangelho. Ou seja, no passado a gente não tinha utilidade nenhuma, mas quando encontramos com o Senhor, ele nos transformou pelo poder do evangelho. E agora nós somos, livres, não somos mais escravos, mas nós somos livres e temos utilidade na presença do Senhor, né? Então aqui, essa pequena porção desta palavra, tem muito mais aqui, mas eu fiz questão de trazer uma pequena porção desta palavra nesta manhã. Receba esta palavra entendendo sempre que nós somos úteis na obra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa vida nesta manhã, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, fique em paz nesse dia que fez o Senhor.